Boa noite aos senhores vereadores, aos funcionários da casa, auditório e aos internautas que nos assistem. De acordo com a resolução 254 de 2013, solicito o vereador Ernei que faça a leitura de um versículo sagrado da Bíblia. Em referência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Senhor presidente, senhores vereadores, ao Ratinho que nos apresente nesta sessão ordinária, imprensa Isaac do Jornal Imparcial, funcionários desta casa, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, boa noite. A leitura de hoje está no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículos 7, 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores, que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, fará todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para o bem, porquanto o Senhor tornará e alegrar-se-á em ti para o bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor, o teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei. Quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amém. Sobre a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. No expediente do dia temos em mãos as atas das sessões realizadas 6 de agosto de 2018, das quais foram encaminhadas cópias aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das atas. Mais uma vez eu queria perguntar aos senhores vereadores, em virtude de todos terem uma cópia das atas, eu queria a solicitação de vossas excelências a dispensa da leitura da ata. Obrigado, vereadores. Coloco as atas em discussão. Coloco as atas em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As atas foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Expediente recebido do Executivo. Temos em mãos os projetos de lei do Executivo de número 067, 073 e 074 de 2018, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos o balancete da despesa do Poder Executivo referente ao mês de junho de 2018, que encaminham à Secretaria para que fique à disposição das comissões permanentes. Temos em mãos o projeto de decreto de número 006/2018, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos uma indicação de autoria do vereador Marcos Ailton Morasco. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura. Senhor presidente, amigos vereadores, amigos da casa, público presente, internautas que nos acompanham, uma boa noite a todos. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica ao excelentíssimo prefeito municipal que se conceda ao nome do senhor José Cristóvão Ferrari a um prédio via o logradouro público, ou ainda alguma obra a ser realizada por essa administração. Câmara Municipal de Viradouro, 16 de agosto de 2018, Marco Ayrton Morasco, vereador. Temos em mãos uma indicação de autoria do vereador Ernei Antônio de Paula. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura. O vereador Ernei Antônio de Paula, infracinado, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação dessa Casa de Leis a seguinte proposição. Indica a criação da Semana de Estudos de Ética e Cidadania nas escolas municipais na Semana da Pátria, onde se comemora a independência do Brasil. Justificativa.
Em se tratando de que a matéria didática, ética e cidadania são atribuições específicas do Conselho Nacional de Educação, não permitindo ao município colocar a referida matéria na grade curricular, sugerimos a primeira semana do mês de setembro, onde se comemora a independência do Brasil, a criação da Semana de Estudos sobre Ética e Cidadania. Nunca se falou tanto em ética. A ética é debatida no profissional, pessoal, coletivo e em todos os aspectos da vida. A escola funciona como uma base na vida de crianças e adolescentes, no que diz respeito a ensinar o que é, como é ser um cidadão ou cidadã. Porém, este trabalho não deve se limitar apenas na escola, devendo possuir continuidade no lar. A escola ajuda no processo de construção de valores e de nova sociedade com o intuito de ensinar e preparar as novas gerações para a complexidade do mundo atual. Educar para a vida e para a apreensão humana é pertinência característica da escola. Este é o momento correto para o ensinamento do dever, dos valores e do que é a ética e a cidadania nas escolas, de modo a edificar os valores de uma nova sociedade para que as mesmas possam compreender a natureza das relações humanas na prática, entendendo o que é democracia, solidariedade, convivência social e outros elementos importantes para a vida. A partir do momento em que a ética e a cidadania fica mais presente nas escolas, as novas gerações entenderão o verdadeiro significado da preservação do planeta, da vida, da importância da paz e harmonia entre as sociedades. Sala de sessões, em 20 de agosto de 2018, Ernei Antônio de Paula, vereador PPS. Temos em mãos uma indicação de autoria do vereador Éder Rodrigues de Oliveira. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. O vereador Éder Rodrigues de Oliveira, infraassinado no uso das suas atribuições legais, submete a seguinte proposição, indicação. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja criado um valor adicional aos funcionários públicos que apresentam diplomas de cursos superiores. O adicional de qualificação, justificativa. Senhor prefeito, essa indicação visa atender os funcionários públicos municipais que possuem cursos superiores acima da formação exigida por seu cargo. E, ao mesmo tempo, também poderá ser de uma forma de incentivo para aqueles que ainda não possuem curso superior e aqueles que nunca pensaram em fazer um curso superior. Cada funcionário que apresentasse seu diploma de um curso superior, o mesmo teria uma determinada porcentagem denominada de adicional de qualificação. O mesmo já funciona para os professores chamado de vertical. O adicional de qualificação objetiva o aperfeiçoamento profissional contínuo e a valorização dos trabalhadores através de sua formação, por consequência, a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados à população do município. Éder Rodrigues de Oliveira, vereador PSD. Temos em mãos uma indicação de autoria da vereadora Paula Mendes Ghiseline. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura. A vereadora Paula Mendes Ghiseline, que esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja aplicado durante o mês de setembro as ações da Lei Municipal número 3.424/2017. Vereador 20 de agosto de 2018, Paula Mendes Ghiseline, vereadora. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito, venho através deste solicitar, em atendimento à instituição da campanha Setembro Verde, a qual tem o objetivo de dar visibilidade à inclusão social da pessoa com deficiência, que seja implantado durante esse mês de setembro, na medida do possível e dentro do orçamento de gasto do município, as ações elencadas da Lei Municipal número 3.424/2017. Tal medida é importante, uma vez que as ações do projeto acima mencionado são medidas que devem ser destacadas dentro do mês de setembro, a fim de conscientizarmos a população sobre a importância da inclusão social da pessoa portadora de deficiência. Portanto, excelentíssimo senhor prefeito, são essas as razões da presente indicação e, diante disso, aguardo que tal medida seja atendida. Aproveito a oportunidade para reafirmar toda a minha estima pela sua pessoa e respeito pelo seu trabalho. Vereador 20 de agosto de 2018, Paula Mendes Ghiseline, vereadora. Temos em mãos uma indicação de autoria de todos os vereadores. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura.
Os vereadores que esta subscrevem nos termos regimentais indicam ao excelentíssimo prefeito municipal que, em atendimento à indicação feita anteriormente pelo vereador Marcos Morasco, em 15 de 8 de 2017, sejam instalados redutores de velocidade ao longo de toda a Avenida Augusto Giovannini, no Rio Pardo. A presente solicitação se faz necessária, uma vez que é grande o número das pessoas que caminham naquela avenida e grande também o número de veículos e motocicletas que transitam naquele local, em altíssima velocidade, principalmente nos finais de semana. Visando evitar acidentes e dar maior segurança aos pedestres, pedimos o atendimento dessa solicitação com a maior brevidade possível. Câmara Municipal de Viradouro, 20 de 8 de 2018. Assinatura de todos os vereadores. Iniciamos agora a palavra livre. Na ordem do dia, temos em mãos o projeto de decreto legislativo de número 006/2018. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de sua justificativa e também verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Queria também solicitar dos senhores vereadores a dispensa da leitura do projeto, somente a justificativa, se todos concordam. Projeto de decreto legislativo número 006/2018, que concede ao senhor Ismael Tortaro o título de cidadão vereadorense. A mesa da Câmara Municipal de Viradouro, São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela decreta o seguinte. Eu estou lendo o projeto aqui porque não tem justificativa. A justificativa é somente o histórico do Ismael. E o vereador, o proponente, o vereador Marcos, há necessidade da leitura só do projeto? Tá certo. Ao decreto legislativo, artigo 1º, fica concedido o título de cidadão vereadorense ao senhor Ismael Tortaro, por relevantes serviços prestados a esta comunidade. Artigo 2º. A outorga do título de cidadão vereadorense ao agraciado será levada a efeito em sessão solene desta Câmara Municipal em data a ser oportunamente determinada. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2018. Marcos Ayrton Morasco, vereador. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei do Executivo de número 074/2018. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e de sua justificativa e também verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Da mesma forma, lendo o cabeçalho do projeto e a justificativa. O projeto de lei do Executivo número 074/2018 dispõe sobre a autorização para alienação mediante concorrência pública de imóveis de propriedade do município de Viradouro que se especificam e dá outras providências. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, dirijo-me às vossas excelências na qualidade de prefeito municipal do município de Viradouro para apresentar o projeto de lei anexo que dispõe sobre a autorização para que o município de Viradouro promova a alienação dos bens imóveis de sua propriedade, visando aplicar os valores arrecados com alienação em obras de infraestrutura nos próprios distritos industriais e havendo saldo remanescente, está disponibilizado para pagamento de despesas previdenciárias. Salientamos que o assunto já foi levado à apreciação dos nobres vereadores, mais uma vez, e conta com autorização legislativa. O primeiro projeto de lei deu origem
a Lei número 3.461, de 8 de março de 2018, primeira posteriormente, foram necessárias alterações da lei originária, tendo em vista os fatores técnicos apresentados pela Engenharia Municipal, sendo enviado 2 outros projetos de leis que precederam as sanções e promulgações da Lei número 3.486, de 22 de maio de 2018, segundo a Lei número 3.506, de 12 de julho de 2018, terceira. A área total dos 2 imóveis, 7.865 metros quadrados, disposta de forma desmembrada, 6.050 metros quadrados e 1.815 metros quadrados, no inciso 3, trazido pela Lei 3.506/2018, medidas apresentadas pelo setor de engenharia municipal, já se encontra desafetada e com autorização para alienação conforme as leis anteriores, primeira e segunda, porém, somente no momento em que a comissão designada para efetuar as avaliações dos valores para alienação, da qual faz parte também o engenheiro civil providenciou as medidas anteriores. Foi constatado um erro por parte do setor de engenharia do município, qual seja, o galpão metálico que deveria estar com a sua área total dentro do imóvel menor, 1.815 metros quadrados, se encontrava com uma parte dentro do imóvel maior, 6.050 metros quadrados, sendo necessária a retificação administrativa por meio de desdobramento, unificação, e o que deu origem às novas metragens individualizadas, 5.762,40 metros quadrados e 2.102,60 metros quadrados, na mesma totalidade, 7.865 metros quadrados. Assim sendo, para que não ocorra divergência entre os que foi autorizado e a realidade que hoje se demonstra, solicitamos mais uma vez o costumeiro apoio dos nobres pares na aprovação da matéria na próxima sessão a ser realizada, em regime de urgência especial para a efetivação das correções necessárias e continuidade no processo. Município de Viradouro, 15 de agosto de 2018, Antônio Carlos Ribeiro de Souza, prefeito municipal. Tem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, seu parecer favorável, e vai assinada pelos senhores Ernei Antônio de Paula, presidente e relator, Edson Buganimi, membro, e Paulo Mendes Ghiselino, membro. Eu consulto a Comissão de Finanças e Orçamento, o seu presidente, vereador Marcos, vereador Tiguera e vereador Paulo. Apto a tramitar, presidente. Coloca o projeto em discussão. Coloca o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei do Executivo 067/2018. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto justificativo e também verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Projeto de Lei do Executivo número 067/2018, que autoriza a administração pública direta e indireta a firmar convênio com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, Seção São Paulo, bem como ao tabelião de notas e de protesto de letras e títulos de Viradouro. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, dirijo-me a Vossa Excelência, na qualidade de prefeito municipal deste município, para apresentar o projeto de lei em anexo, na qual dispõe sobre a autorização para a administração pública direta no município de Viradouro e indireta a autarquias, firmar convênio a outro instrumento congênere junto ao Instituto de Estudos e Protestos de Títulos do Brasil, Seção São Paulo, bem como a tabelião de notas e de protestos de letras e títulos de Viradouro para a realização de protestos extrajudicial. A cobrança de débitos tributários ou não tributários hoje é realizada apenas de forma judicial, o que exige o dispêndio das custas judiciais expressivas, na qual muitas vezes se aproximam do débito cobrado do munícipe. Além do mais, sabemos que o êxito das execuções fiscais nem sempre é alcançado, vista a morosidade do judiciário brasileiro, frente à grande quantidade de processos existentes para um número pequeno de varas judiciais. Permitir que a cobrança seja realizada de forma extrajudicial pelo cartório de protestos dará uma chance maior de êxito no recebimento de valores, o que aumentará a arrecadação municipal. O mais importante, frisar que a realização do protesto extrajudicial não traz qualquer gasto aos cofres municipais, bem como que tal sistemática já se realizada por vários municípios brasileiros devido à sua celeridade e eficiência. Sendo assim, encaminhamos o referido projeto de lei para apreciação desta nobre Casa Legislativa.
Viradouro, município de Viradouro, 30 de julho de 2018, Antônio Carlos Ribeiro de Souza, prefeito municipal. Eu acho que não há necessidade de eu solicitar as comissões, porque já foi feito as devidas autorizações a tramitar o projeto, correto? Coloco o projeto em discussão. Vereadora Paula. Prezado presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, a imprensa aqui presente, público também que está aqui presente, e os internautas que estão nos assistindo, boa noite. Esse projeto de lei, eu pedi vista na sessão anterior, diante de alguns pontos que eu verifiquei que não estava batendo com normas legais. Por quê? Foi o que eu falei na sessão passada. Hoje, o Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade de protesto de certidão de dívidas ativas, certo? Perante os municípios, que os municípios têm essa legalidade. Só que, por mais que a norma é constitucional, nós temos que ter cuidados, porque pode haver danos ao município, certo? Então, eu analisei, não sou especialista na área tributária, então eu procurei um especialista, um amigo meu, também foi professor, Dr. Rodrigo Forcenetti, ele trabalha no escritório Brasil Salomão. Ele entende também que o protesto para fins tributários, ele gera efeitos danosos, por mais que reconhece que hoje as jurisprudências dos tribunais aceitam esse tipo de procedimento. Então, com relação ao projeto, os pontos que eu tinha mencionado na sessão passada, o primeiro, que era no artigo 1º, o parágrafo 3º, onde o parágrafo 3º fala o quê? Fica autorizado o município de Viradouro a normatizar, via decreto municipal, o valor mínimo da certidão da dívida ativa, CDA, que será levada a protesto. Aqui, eu entendia que deveria haver uma já fixação da administração pública. Até a gente sugeriu, por exemplo, de pôr 5 FESPs o valor mínimo. Só que o advogado falou que é melhor manter da forma como está, que é melhor ser por decreto mesmo, para não termos, principalmente o executivo, toda hora tem que ficar, por exemplo, mandando um outro projeto para, dependendo do caso, o valor ser diferente. Então, para não haver um engessamento, certo? Então, sobre isso, ele falou que realmente pode ser mantido. O ponto aqui, mais assim, em discussão, que ele entende, eu também entendo, que, se vocês concordassem, deveria haver uma modificação, seria em relação ao parágrafo 5º, certo? Por quê? O parágrafo 5º fala que a existência de processo de execução fiscal em curso em favor do município, na data da publicação desta lei, não impede que o município também efetue o protesto destes créditos, com os valores devidamente atualizados, sendo de atribuição da Secretaria Municipal de Governo, através da sessão de lançadoria no âmbito da administração direta, a adoção das medidas cabíveis para este fim. Aqui, eu entendo, como o advogado também entende, que deveria haver uma outra redação. Por quê? Porque se já está havendo uma execução judicial, não poderia o município também estar cobrando, através de um protesto extrajudicial, a mesma dívida. Você está entendendo? Então, se já está havendo uma execução judicial, não poderia o município estar também
via cartório extrajudicial, está cobrando essa dívida. Por quê? Que foi esse que é o ponto temerário. Pode haver, no caso, que o devedor ganhe a ação judicial. E depois, isso pode se reverter contra o município, porque ele entra com uma ação de cobrança indevida de protesto, e o município vai ter que arcar com isso. Então, esse seria o ponto, entendeu? Um dos pontos, onde eu sugiro que deveria, nesse momento, haver essa alteração, ficando o parágrafo da forma a seguir. A existência de processo de execução fiscal em curso em favor do município, anteriores à data da publicação desta lei, impede que o município efetue o protesto desses créditos, uma vez que os mesmos já estão sendo discutidos via judicial. Então, esse era um primeiro ponto que eu gostaria de fazer essa emenda, mudando esse parágrafo, por esses motivos. O artigo 2º fala de parcelas inadimplidas. Fala o quê? Que havendo inadimplência de parcelas concedidas pela administração, poderão ser levadas a protesto extrajudicial, individualmente. Aqui também há uma contrariedade, porque o Código Civil, ele é claro, se a gente faz um parcelamento de uma dívida, a partir do momento que você deixa de pagar uma parcela, as parcelas futuras vencem todas automaticamente. Então, não teria como, por exemplo, só protestar uma parcela, tá? Então, isso também é um ponto que é discutido. O outro ponto é em relação ao artigo 3º do projeto de lei, que fala assim, ó, a lavratura do protesto interrompe a prescrição. Aqui, no caso, estava querendo dizer o quê? A partir do momento que o poder público municipal, através da administração, direta ou indireta, leva uma certidão de dívida ativa a protesto extrajudicial, ela iria interromper a prescrição. Isso não é, deveria também sair esse artigo, por quê? A prescrição, ela não pode receber qualquer regulação por parte de lei municipal, como no caso, pretendendo suspender seu curso pelo protesto. Por que que não pode? Porque a Constituição Federal, ela já regulamenta, ela exige que, para regular prescrição ou decadência, tem que ter uma lei complementar que regula isso. Tanto é que a lei complementar veio, que é o Código Tributário Nacional, tá? E o Código Tributário Nacional, no seu artigo 174, inciso 2, ele estabelece o quê? Ele autoriza a suspensão, a interrupção da prescrição, somente através de protesto judicial. Então, não seria legítimo suspender o prazo prescricional em função de protesto extrajudicial. Então, esse seria o ponto, entendeu? A emenda, a fim de modificar o parágrafo 5º, porque eu estou falando do meu entendimento, eu acho que pode haver um dano futuro ao município, porque nós sabemos que hoje em dia podemos haver falhas, podem, por exemplo, uma execução judicial que está correndo, pode ter período prescrito, e a administração pública pega essa certidão e protesta. Então, lá na frente, pode haver algum dano para o município. Então, é a fim de haver uma segurança jurídica, principalmente para o município, porque o projeto, ele visa que o município arrecada dinheiro, né, esse orçamento, essa arrecadação, para que esse dinheiro seja aplicado aqui no nosso município. Só que nós temos que ter uma segurança jurídica para também isso não ser revertido contra o próprio município. Então, o meu parecer, com relação a essa vista, seria nesse ponto, essa modificação, tá? E apenas retirar o artigo 3º, porque isso, o protesto não interrompe a prescrição, somente o protesto judicial que interrompe. Isso já está previsto na lei. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser perguntar.
Olha, eu, só para reforçar aqui o que a vereadora está dizendo, eu só pedi para ela que, na questão da vista, aquele dia eu dei a vista para todo mundo já, para a gente estar definindo. Para que a Paula, a vereadora, ou todos os vereadores, quando acontecer isso aí, dizer um pouquinho antes, para a gente ter um tempo para debater com o jurídico da prefeitura, e até mesmo eles que veio o projeto. A vereadora tem toda a razão, o jurídico da prefeitura concorda que realmente você não pode fazer um protesto de uma coisa que já está em andamento lá em cima. Ele falou, a gente está só tentando já deixar um projeto só, uma lei só, caso venha ter alguma alteração, ele não sabe quais são os processos que estão lá em cima, os que já estão em andamento, os que não estão, então isso é perigoso. Ele falou, é claro que não pode. Ele também tirou alguma dúvida, mas dúvida por dúvida, ele falou, ou passa ou pode ser feito também uma emenda. Então, se vocês quiserem fazer uma emenda em nome de todos os vereadores, pode ser? Pode. Em nome de todos os vereadores, uma emenda. Eu acho né? que, desculpa interromper, eu acho que a emenda seria por mais a fim de dar uma segurança jurídica maior ao município, porque nós temos que pensar isso. Entendeu? Ele falou que tem o conhecimento, que isso Porque não é viável. Porque né? se nós Tomar esse aprovarmos dessa forma, abre margens para estar protestando algo, né? Tá. Então faz assim, fica uma emenda aí, né? Pode ser em nome de todos os vereadores? Pode. Se Uma você emenda. quiser, eu até... Foi aqui a redação que eu falei. Gostaria que seria uma emenda no sentido do quê? Do parágrafo 5º, ter a seguinte redação. A existência de processo de execução fiscal em curso em favor do município anteriores à data da publicação desta lei impede que o município efetue o protesto destes créditos, uma vez que os mesmos já estão sendo discutidos via judicial. Seria neste sentido. Mas aí você fala os que estão só judicial. Isso. Porque a maioria do que estão lá são dívidas já antigas. Sim. No início, porque quando você faz a leitura a partir dessa data, dessa lei. Porque o que acontece? As execuções judiciais, antes da publicação dessa lei, não vão sofrer protestos. Os títulos executivos não serão protestados extrajudicialmente. Os que... Ah, tá. Entendeu? O que estão sendo discutidos judicial. Por quê? Não, já mas está aí havendo uma cabe cobrança. também, aí, vereadora, só te cortando, mas aí cabe eles. Será que o executivo vai ter aí a opção de mandar para o Ministério Público, para o Judiciário, ou fazer sei lá, o que vai ficar melhor para eles, porque tem casos e casos. O que acontece? A partir do momento que a gente aprovar esse projeto, o município terá opção. Ele vai poder o quê? Não vai haver nenhuma ação ainda judicial. Então, ele vai optar o que será mais favorável para ele. Protestar extrajudicialmente ou já entrar com ação judicial. Porque, no caso, por exemplo, se o município, primeiramente, protestar no cartório, se o devedor, mesmo assim, não pagar, nada impede que depois ele entre com ação judicial. Agora, o contrário não pode. Vocês estão entendendo? Correto, não, entendi. Entendeu? Entendi. A gente não poderia fazer o inverso. As ações que já estão correndo judiciais virarem motivos de protesto. E os que foram para protesto, sim, pode também ir. Isso. Interessante a lei, né? É uma coisa... É interessante. Entendeu? Mas tudo bem. Vocês entenderam? Deixei claro? Não pode ocorrer o inverso. Por exemplo, se já tem uma ação judicial, não pode protestar, porque já está sendo discutido, entendeu? Entendi, deu para entender. Por exemplo, se um devedor tem uma ação judicial, mas agora ele está devendo algo, outra dívida, que vai gerar uma certidão divitativa, nada impede que isso seja protestado. Protestado. Entendeu? Correto. Então, seria... Isso. A mesma dívida isso. em... Porque não pode, então, porque haveria duplicidade de cobrança, e não pode. Fica, então, a emenda nesse sentido, Codorna? Tá? E revogar também, outro ponto, o artigo 3º, porque já tem... Porque Isso. É o que vai suprimir. Só suprimir, porque já tem uma lei complementar do Código Tributário Nacional que já estabelece sobre isso.
Isso. Renumerar. Não, tá tranquilo. O jurídico, o doutor Flávio, falamos com o doutor Flávio ali, também tem uma ligadinha para o Rafael, devido o projeto vem do executivo, né? Porque aqui com o legislativo, com o Flávio, diz que está normal. E ele entende dessa forma também. E também o jurídico da prefeitura entende, sim. Ele diz que realmente pôs, mas tem conhecimento que isso não pode ser feito, mas que conversando também com um advogado amigo dele que trabalhou lá no Reis, ele estaria pondo para uma segurança de mudanças de lei, que muda-se todo dia, já teria uma lei para isso aí, mas que jamais eles iam estar fazendo tal fato, sabendo que não pode, é contra a lei. Então, assim, tudo 6 por meia dúzia que a gente está fazendo aqui, né? O prefeito também não vai fazer uma coisa que ele não pode para se prejudicar, né? Isso é. Só que ele falou, ó, já deixando uma lei... Isso. Caso há alguma mudança, ele disse que muda muito essa lei de tributo, muda demais. No caso mudou, já tem a lei, já está ali, mas ele falou que não, jamais ia... Mas pode, põe emenda, não tem problema, põe emenda. Caso venha ocorrer, que manda para cá de novo, novamente. É que o Código Tributário Nacional, a gente tem que, assim, obedecer ele à risca, porque... Tem que obedecer, daquela forma tem que ser, porque senão ele tem muitas pode mudanças. haver efeito danoso para o município. Certo, então? Ele tem algumas mudanças. Obrigada. Fica aí, então, uma emenda, né? Nesse sentido. Eu vou pôr aí a emenda em votação, primeiramente em discussão, se alguém quiser discutir sobre a emenda, quer falar alguma coisa lá, ô, vereador? Você está coçando a língua aí. Eu só queria... Boa noite, presidente, demais membros da mesa, os colegas, auditório, os funcionários da casa, a imprensa e os internautas. Essa discussão é bastante interessante e realmente os pontos que a vereadora Paula colocou aqui, realmente está coberta de razão, tanto é que todos concordam. E, como eu disse, certamente que o executivo não iria praticar esses artigos que estão aí, em erro, em situação de erro, né? Mas essa correção que nós estamos fazendo aqui valoriza o trabalho da casa e produz uma lei que não tem imperfeição. Eu estava ouvindo no rádio hoje, por isso que eu pedi a palavra, eu vindo de Ribeirão para cá, ouvindo notícia, então a cidade de Suzano é campeã, nesse ano, de ADINs. 98 ADINs. Rio Preto é a segunda do estado. Não me lembro se é 60 ou 50 e poucos ADINs. Ribeirão Preto é a terceira, com 26 ADINs. Aí o comentário em seguida foi o seguinte, é que a Câmara Municipal aprovou uma lei que era inconstitucional e está sendo questionada. Ou então que o prefeito vetou, a Câmara derrubou o veto, e aquilo é inconstitucional, o prefeito entrou na justiça para pedir ADIN. Então são discussões que, graças a Deus, nós não estamos tendo aqui, né? E isso só valoriza o nosso trabalho, essa atitude de hoje aqui da casa. Né? Ok, mais alguém? Então, coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade dos presentes. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Executivo de número 073/2018 solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e sua justificativa e também verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Projeto de Lei do Executivo número 073/2018 dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.250.000,83. Desculpa, R$ 1.250.
Perdão. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, vimos encaminhar a presente propositura que tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$ 1.250,83 para devolução de saldo residual no termo do compromisso par número 040031/2014, cujo objeto é a aquisição de mobiliário conjunto para alunos, haja vista terem sido adquiridos os mobiliários escolares utilizando-se os valores do convênio, restando neste momento saldo residual relativo a rendimentos de aplicação financeira contadas da data de recebimento dos recursos até a data de atualidade. Assim sendo, encaminhamos o presente projeto de lei apelando para o espírito público dos nobres vereadores na aprovação da referida matéria, pois as dotações orçamentárias são necessárias para que possamos efetuar a restituição a realizar-se a prestação de contas. Prefeitura Municipal de Viradouro, 9 de agosto de 2018, Antônio Carlos Ribeiro de Souza, prefeito municipal. Tem na Comissão de Constituição, Justiça e Redação seu parecer favorável, assinados por Ernei Antônio de Paula, presidente e relator, Edson Buganemi, membro, e Paula Mendes Ghisilini, membro. Consulta a Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Marcos, presidente, vereador Tiguera, membro, e vereador Paulo, membro. Aprovado a tramitar, presidente. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Iniciamos agora a palavra livre para explicações pessoais. Não havendo mais nada, sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão ordinária. Tendo número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Boa noite a todos.